E aí, pessoal, então continuando aqui nas nossas discussões, a gente vai falar um pouquinho agora sobre controle de versão, porque eu já mencionei algumas vezes, né? Essa ferramenta agora a gente vai entender um pouquinho o que ela é e para que ela serve, né? E qual o papel dela no nosso fluxo de trabalho aqui na análise de dados. Então, de novo, apresentar, né, um outro artigo daquela série do 10 regras básicas, né, 10 regras simples, nesse caso, para você aproveitar o Git e o GitHub. Esses artigos todos estão lá no Moodle, então se você tiver mais interesse, é só pegar lá esse material todo, tá? Que eu só vou dar uma passagem bem por cima, não vou entrar em tantos detalhes aqui, você fica à vontade para seguir lá. Dar uma olhada no próprio artigo se você tiver interesse, né? Então, essa é uma figura do próprio artigo, então ele mostra pra gente tudo que o Git e o GitHub conseguem fazer. Então, o que é o Git, né? Aliás, primeiro, o que é um controle de versão? A gente vai entender aqui como uma maneira de você registrar todas as modificações, né, ao longo da vida de um arquivo, né, enquanto ele existir. Então a ideia é que você tem um único arquivo, né, e você vai fazendo modificações nele, registrando essa modificação, e aí você consegue andar, né, voltar numa determinada versão e andar para frente, etc. Então aqui é toda essa parte, a gente vai falar um pouquinho dessa figura, mas primeiro eu vou falar sobre essa parte da figura, que é justamente a gente tem duas maneiras de lidar com o Git, né? A gente pode lidar tanto localmente na máquina, né, que a gente está trabalhando, ou se a gente quiser colaborar com alguém, a gente pode enviar isso e ter um repositório, né, que vai ser basicamente um espelho daquilo que a gente está fazendo num servidor, que é o GitHub. E aí essa outra pessoa consegue acessar isso e interagir com esse trabalho, também usando o controle de versão, né? Então, para que serve esse tal de controle de versão? Então, eu já antecipei. A ideia é que você tenha um único arquivo, né? E você tenha um controle exatamente como se você tirasse fotografias desse arquivo de tempos em tempos, né? E você conseguisse registrar qual é a cara daquele arquivo à medida que você vai fazendo as modificações, né? Então aqui a ideia é que você trabalhe com esse um arquivo ao invés de ter vários, né? Quem aí nunca, né? Hashtag quem nunca teve um arquivo e depois você manda para o seu colega, né? Então, trabalho de biologia molecular versão 2, aí a outra pessoa devolve para você. Trabalho versão 2.4 ou 3, a versão final, e a versão final nunca é a final. Então, essa é a ideia que você evite de criar vários arquivos, né, que possa ter, inclusive, criar algum tipo de conflito de versões, né, e trabalhe só com um arquivo. Então, a ideia é que justamente a gente não passe por esse tipo de situação aqui que é descrita nessa tirinha, né, que você tem, que inclusive já ouvi, né, que causa, dá mau azar, né, chamar um arquivo de final, porque esse arquivo final nunca é o final. Então aqui uma besteirinha aqui pra gente dar um pouquinho de risada, né, um aluno e um professor que vão corrigindo e aí, enfim, nunca é o final. Então, assim, isso é uma maneira de trabalhar, tá? Obviamente não é a única, né? Mas eu queria que vocês usassem isso para melhorar o próprio fluxo de trabalho de vocês, né? E dos seus colaboradores, numa análise de dados eventual, né? Então a ideia aqui é que, uma vez implementado esse controle de versão, então por essas características dele que é importante, como eu disse na aula anterior, a gente começar o mais cedo possível, né, a ter esse controle de versão no nosso projeto. Então, sempre que você cria um projeto, já cria se você pretende usar o controle de versão, cria o projeto e já cria o controle de versão desde o primeiro dia. Então, a partir disso, né, depois de implementado esse controle de versão, você passa a ter uma visão temporal do desenvolvimento do seu projeto. Então, imagine que você cria o seu fluxo de trabalho em que no fim de cada dia você vai e faz uma fotografia, né? Aqui a gente vai, no caso do Git e do GitHub, a gente vai chamar isso de um commit, tá?
Então você faz um commit sempre no fim de cada dia, né? E aí submete isso para o seu repositório local, né? Então a ideia é que você, depois de 30 dias de trabalho, você se dá nota ou se dá conta de que você precisa retornar lá no começo do mês para corrigir algum determinado problema que você detectou no seu arquivo. Então você consegue voltar no tempo e acessar a versão anterior, né, retomar aquilo e aí implementar as suas novas modificações, né? E isso também é legal porque se você compartilha com colegas, né, algum colaborador e permite que as alterações elas sejam gravadas, né, isso também fica bem explícito o que você tinha feito e o que esse colega tinha feito no seu arquivo, além de permitir essa visão temporal, né? E aí alguém pode falar para mim, não, mas isso aí já existe, né, em alguns programas. E de fato existe. O Dropbox, em parte, ele até onde eu sei, né, até onde eu usei, você consegue ter esse armazenamento de versões. O Box, que é um armazenamento de nuvem, também permite isso, inclusive um pouco mais elaborado, inclusive que o Dropbox. E só que, óbvio, né, com certas limitações, né? E o Git, e aí o GitHub, que é o site, né, a implementação no servidor, que te permite bem mais realizar bem mais operações, né, como a gente vai ver aqui. Então aqui a gente vai ver uma implementação, né? Essa aqui é uma tela de um repositório que eu tenho, né? Eu chamei ele de capítulo 4 BF, que é um capítulo da minha tese de doutorado que eu implementei, estava fazendo as análises, né? E implementei esse controle de versão. Então aqui é legal ressaltar que a gente não tem só arquivos de análise de dados, né? Tem um PDF, tem um arquivo docx, enfim. Você pode implementar o Git, né? Apesar dele ser usado muito mais para fins de código, né? Não só, obviamente não só o R, mas outras coisas também. Você consegue implementar ele em qualquer tipo de arquivo, né? Aqui um exemplo disso. E eu também tenho esse arquivo, na verdade esse repositório, esse diretório, no meu repositório lá no GitHub. Então eu consigo, se eu quiser convidar alguém para colaborar comigo, eu consigo mandar para ele, eu mando esse link e falo, olha, a pessoa vai vir aqui, né, clonar esse repositório, ele faz uma cópia no computador dele, faz as alterações e depois envia para lá. Então, essa é uma maneira de colaborar com outras pessoas, tendo o controle de versão, né, implementado. Então, aqui o que a gente vai fazer o fluxo de trabalho de um arquivo no Git é mais ou menos assim, né? Então você tem um arquivo, você acabou de criar um arquivo, e aí ele é untracked, né? Ele não é monitorado, né? Quando você acaba de criar. E aí o que você tem que fazer é informar para a ferramenta que você quer monitorar esse arquivo. Então você vai adicionar esse arquivo. Então esse é o comando, na verdade, que você dá. Só que depois que você faz isso, ele passa a ser tracked, né? Monitorado. Só que aí você ainda não fez nenhum tipo de modificação nele. Então aí você vai lá e edita esse arquivo, cria um novo parágrafo ou cria uma nova linha de comando, né? E aí esse arquivo já monitorado, ele passa a ser modificado, só que não estagiado. O que quer dizer? Ele não foi registrado ainda aquele snapshot, né? Aquela fotografia do momento. E aí sim você faz o seu... você registra isso, né? E passa aí assim aquele momento daquele arquivo passa a ser registrado, né? E aí ele passa a ser versionado, né? Isso que quer dizer esse stage daqui, ele passa a ter uma versão, e a gente vai chamar isso de commit, e isso é um ciclo, né? Você faz o commit, depois ele volta a ser não modificado, você edita, etc. Então aquilo lá se você está trabalhando no seu diretório, né, no seu computador, no seu diretório local, tá? Local, quando eu digo local, é a sua máquina, né, tá? Sem estar ligada na internet. Só que você, eventualmente, pode querer mandar isso para o seu repositório, como eu mostrei ali, né, para colaborar com alguém ou para ter uma versão salva, né? Então, nesse caso, você tem, além de adicionar, né, ter esse arquivo versionado, como eu disse, né, e gravar essas modificações com commit,
isso fica gravado no seu repositório local, só que você precisa enviar isso para o seu repositório remoto, o GitHub no caso, né? E aí uma coisa que você tem que fazer é mandar um push, tá? Esse é o nome do comando que você tem que mandar. E aí isso é enviado para o repositório remoto e fica disponível lá, tanto para você quanto para o seu colaborador. Então aqui aquele ciclo, né, ele passa a ser um ciclo local, né, e depois um ciclo que ele vai ter que incluir o seu repositório remoto. Então a ideia é que se você ou um outro colaborador quer retirar ou quer fazer uma cópia desse projeto lá no repositório remoto, ele tem que fazer um pedido, né, ou um pull request. E aí ele pega essa versão, copia isso para o seu repositório local e aí vai fazendo as modificações, né? E aí entra de novo no ciclo, né? Faz a modificação, tem a versão, commit, e aí faz um push e manda para lá de novo. Então isso vira um ciclo, né? Então aqui a gente tem uma série de comandos mesmo, né? Que são usados para cada fase desse ciclo, tá? Então, a primeira coisa quando você faz, por exemplo, você acabou de criar uma pasta, tá? E aí você quer dizer que aquela pasta, você quer que ela seja monitorada. Então você vai lá e dá um git init, ou se você já tem um repositório e quer fazer um clone dele, você dá um git clone. Eventualmente você pode fazer algumas modificações, estagia, né, registra essas modificações com o git add, e aí você quer versionar, você quer registrar essa modificação. E aí você dá um commit. Aí sempre que você dá esse commit, que é um registro, né, é como se fosse um comentário da sua versão, você escreve uma mensagem, né, para dizer, ó, aqui eu fiz essa modificação, eu acrescentei um parágrafo no meu DCC, tá? E aí eventualmente você pode querer ou deixar assim, né, ou se você quiser enviar para o seu repositório remoto, você manda de novo para lá. Tá, então esses aqui são os comandos básicos, tá? do seu trabalho, que é esse fluxo aqui. Eventualmente você pode ter coisas, né? Você quer fazer coisas mais elaboradas ou alguma coisa um pouco diferente disso. E aí você vai usar o config, o help, init, né? Como já disse antes, ou o clone. De novo aqui, né? O git add serve para adicionar um arquivo. O status serve para você ver qual o status de todos os arquivos dentro de uma pasta, se eles já estão ou não versionados, e o commit é para enviar uma versão, né? Uma mensagem. Enfim, mais comandos. Esses são bem opcionais também. Se você quiser trabalhar num arquivo que está no repositório, aí você tem que fazer esse pull e push, né? um ciclo, como eu disse. E aí o que acontece? Você pode instalar o Git no seu computador, né? E você tem o seu próprio uma ferramenta para controle de versão no seu computador. Então, por exemplo, você pode instalar essa versão aqui desse site, vai lá e vai baixar um arquivo mais apropriado, né, para o seu sistema operacional. E você pode também trabalhar no GitHub. Então aqui eu vou pedir para vocês, né? Isso aqui a gente pode trabalhar dessa forma. Quem não conseguiu terminar os exercícios até agora, faça os exercícios, né? Da apostila e aquilo que a gente tinha conversado do script, tá? Vou só enfatizar, não fique copiando e colando, tá? Tente entender o que você está fazendo, tira dúvidas lá no fórum, né? Deixa sua dúvida lá. E aí, se você quiser se desafiar, eu não vou pedir para todo mundo fazer isso, porque eu vou pensar em alguma outra ferramenta, ou algum outro exercício para a gente fazer, tá? Mas se você quiser se desafiar, tá? É opcional, você pode entrar, são 2 exercícios, tá? Que estão aqui nesses links, esses links também estão lá no Moodle. Tem um passo a passo, um exercício com várias tarefinhas. Você vai basicamente criar um arquivo TXT e aí você vai versionando ele, tá? No seu computador e inclusive você pode
criar várias coisas, depois voltar no tempo, fazer umas magias aí, bem interessante, né? Mas aí isso aqui fica uma coisa mais opcional, tudo bem? A gente vai trabalhar com Git nesse curso aqui dentro do RStudio, ao invés disso aqui que trabalha no Git na linha de comando, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até mais.